Olá para vocês! No programa de hoje nós vamos falar sobre a influência da política no poder judiciário e qual é o papel político da justiça brasileira. O meu convidado de hoje é o juiz Gesseir Alcântara, juiz da Terceira Vara dos Crimes Dolosos contra a Vida e Tribunal do Júri de Goiânia. Seja muito bem-vindo ao Visão da Política. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês na TV Assembleia. Qual que é a relação entre a política e o judiciário, na sua opinião? Na minha opinião, são instituições diferentes no que tange, por exemplo, aos poderes legislativo e o poder judiciário. Mas cada um tem a sua função. Algumas situações elas se imiscuem, quer dizer, elas se misturam por uma questão legal no meu entendimento, mas eu creio que cada um tem a sua função, um para legislar, o outro para julgar. E como o senhor enxerga esse momento que nós estamos vivendo, onde anda acontecendo muitas discussões, principalmente entre o legislativo e o judiciário? Penso de um modo muito particular que é pela omissão do próprio legislativo federal, no caso a própria Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que às vezes se omite em determinadas matérias, em determinadas matérias, e que daí respalda no Poder Judiciário. Quer dizer, o Poder Judiciário é provocado, ele tem que dar a resposta jurisdicional, e a razão pela qual, então, eu penso que muitas vezes pela própria omissão. E quando existe omissão, o outro poder, então, vai decidir a respeito daquilo. Nós temos vários exemplos. O último exemplo que a gente pode dar é no que tange ao poder executivo e o poder legislativo, o poder judiciário. Nós temos a questão agora das queimadas, pegando fogo aí no Brasil todo. O Supremo foi provocado com respeito a isso, no meu entendimento, por uma falta do executivo, que no caso não teve políticas públicas para que então isso seja combatido. Então o judiciário provocado, ele tem que dar uma resposta. Existe a provocação jurisdicional, o judiciário tem que dar essa resposta. Então, essa omissão, muitas vezes, de um poder, seja o executivo, o legislativo também, ele é coberto pelo poder judiciário. E o poder judiciário, então, dá a resposta de acordo com aquilo que lhe é pedido. O senhor, na visão do senhor, então, o judiciário ele tem um papel importante para a defesa da democracia. Com certeza. Veja bem que as pessoas reclamam muito do Poder Judiciário, falam que ele é moroso, que há muita injustiça e tudo, mas quando a pessoa precisa de bater as portas da justiça, evidentemente procura o Poder Judiciário, para que então seja resguardado no seu direito, naquilo que então ele tem interesse, né? Então, ou seja, o Poder Judiciário ele é muito importante no papel democrático no país. Eu faço parte do Poder Judiciário e falo como um exemplo, né, uma experiência que a gente tem de muitos anos de profissão, que ainda existe a democracia. E eu posso acrescentar dizendo o seguinte, eu sou juiz do júri popular. O júri popular, na minha opinião pessoal, é a instituição mais democrática que nós temos no Poder Judiciário, ou seja, é o cidadão julgando o seu semelhante. Onde nós temos isso? Somente no tribunal do júri. Então entendo que ali realmente é um tribunal do povo, ali realmente é democrático. Por quê? Porque nós temos 7 pessoas da sociedade julgando o seu semelhante. Não existe democracia mais exemplificada do que essa, no meu entendimento. Então o Poder Judiciário, de modo geral, sim, tem um papel importantíssimo no papel da democracia. E principalmente no exemplo que eu dei do júri popular. Como o senhor enxerga algumas críticas que o Supremo Tribunal enfrenta em relação a quando ele decide legislar? Mais ou menos o que o senhor estava falando ali atrás. Exato, porque as pessoas de modo geral, a sociedade, o leigo, ele não entende muito essa questão jurídica. O papel de um, o papel de outro. E tem muita crítica com respeito a isso, as pessoas falam que o Supremo Tribunal Federal é um órgão político, até porque decide muitas situações que realmente são voltadas para a política, e eu entendo que ele pode até ser um órgão
político no aspecto da escolha dos seus ministros, que ele é indicado, os ministros são indicados lá pelo presidente da República. Então, de qualquer forma, existe mesmo essa situação de que pode falar, não, mas é um órgão político porque o presidente X escolheu o ministro Y. Então, tem muito desse tipo de pensamento que, no caso, pode sim ser configurado como órgão político nessa condição. E qual é a visão do senhor em relação a essas indicações políticas para esses cargos de ministro? Particularmente, eu penso que não é o ideal, mas nós temos que cumprir, porque hoje está na Constituição Federal. Mas eu penso que os ministros, não só do Supremo, mas dos outros tribunais superiores, deveriam ser juízes de carreira, até com a composição do 5º Constitucional. O que é o 5º Constitucional? A presença de advogados e também do Ministério Público que vão para as cortes para julgarem lá como ministros, como desembargadores. Então eu penso que o ideal seria isso, mas como nós não temos ainda esse ideal na prática, nós temos que cumprir aquilo que a Constituição estabelece. Para a gente explicar para o nosso telespectador como é que funciona para chegar ao cargo de juiz, por exemplo. Porque as pessoas elas entendem, sabem, isso está na TV sempre, como os ministros que são indicações políticas. Mas e o cargo de juiz, como que acontece? Então, o juiz ele presta um concurso público para a magistratura, ele faz as provas, então, e sendo aprovado, ele é elevado à condição de juiz substituto e aí ele faz toda uma carreira e que desenvolve. E a nossa carreira é desenvolvida como juiz substituto, juiz de direito, que é o titular de uma determinada vara ou uma comarca, e depois vai até o Tribunal de Justiça do Estado, no caso específico nosso aqui, o Estado de Goiás, como desembargador. Os outros são pessoas juristas que são indicados. O sujeito às vezes é advogado, pode ter sido um delegado de polícia, enfim, pode ter trabalhado na área jurídica, não necessariamente um juiz de direito que prestou um concurso. Nós temos pessoas que são ministros que foram juízes no passado. Luiz Fux, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, ele foi juiz de carreira no estado do Rio de Janeiro, foi desembargador, depois ele foi ministro do Superior Tribunal de Justiça e chegou ao Supremo Tribunal Federal. Mas não necessariamente todos os que estão lá, eles foram juízes. Então a gente pega o exemplo, assim, o Toffoli, ele foi advogado, né? O Gilmar Mendes, ele é oriundo do Ministério Público. Outras pessoas que estão lá, também no Supremo e no Superior Tribunal de Justiça, não necessariamente foram juízes, não prestaram concurso. Por quê? Porque, como eu já mencionei, a própria Constituição estabelece que eles são escolhidos pelo presidente da República como jurista, notável saber jurídico e ter acima de 35 anos de idade. Na visão do senhor, qual diferencia o trabalho que eles exercem? Um exemplo que o senhor deu de quem foi juiz, foi desembargador, ou seja, ele passou ali, fez a escadinha, digamos assim, ele estudou para isso, do que que foi uma indicação política? Eu penso que talvez ele tenha muito conhecimento jurídico, o fato, a gente não se discute isso, mas ele não tem a experiência de um julgador, ou seja, ele no passado ele não teve essa experiência de julgar uma pessoa, de julgar um processo, de fazer uma audiência, de presidir, no caso, uma audiência. Eu penso que talvez falte essa visão para aquele que hoje está numa corte superior. Mas não necessariamente pode-se dizer, não, ele não foi juiz, então ele não tem conhecimento jurídico. Não, tem muitas pessoas que têm conhecimento jurídico sem necessariamente ter sido juiz no passado. Mas aquele que foi juiz, que foi um julgador, ele tem a experiência da presidência de um processo, de presidir uma audiência, de presidir uma sessão, diferentemente, portanto, daquele que hoje é só um jurista de notável saber e conhecimento jurídico. Pode influenciar na decisão final? Eu penso que talvez na experiência de não ter sido um julgador ele pode ter, sim, mas não necessariamente vai julgar errado. Ele vai julgar naquela outra visão que ele tem, como um ex-advogado que foi, ou um procurador de justiça no Ministério Público, mas como julgador ele não tem aquela experiência, mas necessariamente ele também pode se dizer
não pode se dizer que ele não tem conhecimento jurídico. Em relação à divisão dos poderes, né? Os poderes eles são independentes, mas eles também são complementares. Como o senhor acredita que a gente está vivendo essa divisão hoje? Eles realmente, cada poder tem a sua independência? Penso que só na escrita, na prática não. Porque muitas vezes o poder, ele evidentemente por questões, muitas que sejam, eles são dependentes do outro, quer dizer, de qualquer forma, às vezes tem o toma lá da cá, quer dizer, eu faço isso, você me devolve aquilo. E a gente não pode generalizar, dizer que em todo lugar acontece isso, mas de qualquer forma eu penso que existe uma politização nesse aspecto, sim. O senhor acredita no que muitas pessoas falam, que algumas decisões do STF são decisões autoritárias? A gente viu isso acontecendo agora, né, quando foi retirado aqui do nosso país o X, antigo Twitter. Como o senhor enxerga esse tipo de decisão? Eu vejo, assim, aquilo que a sociedade muitas vezes reclama. E eu vou falar agora como cidadão. Uhum. Como cidadão, eu entendo que um só não pode passar por cima de vários. Se houve uma determinação, ou se for, no caso, vamos dar um exemplo prático aqui, algum projeto de lei que seja, passou pelo crivo do Congresso Nacional, nós temos tantos deputados federais, tantos senadores que votaram aquela matéria e nos representam lá no Poder Legislativo. Aí uma pessoa só, com uma canetada, com uma liminar, muda toda a decisão de quase 500 pessoas. Então, assim, é um negócio estranho, né? É muito estranho para o leigo entender isso. E muitas vezes até como cidadão, a gente fica resignado às vezes no sentido de que se aquilo foi decidido por um colegiado composto de várias pessoas, aí uma pessoa com uma canetada só, meia folha de papel, às vezes decide e passa por cima de tudo isso. Como cidadão também, às vezes eu me sinto resignado com isso. As pessoas também elas falam que existe uma omissão do Senado Federal em relação aos ministros. Como o senhor vê essa relação hoje? Olha, eu penso que muitos que estão ali no Senado, não todos, muitos ali, eles têm o rabo preso e têm medo. Porque, veja bem, se fala muito hoje na impeachment de ministro, essas coisas. O Senado tem esse poder, por que não fazem? Então eu fico pensando, talvez não por todos, mas por alguns. Tem medo. Medo de uma retaliação, medo de ser preso, enfim. É uma situação estranha, né, a gente pensar dessa forma. Mas acredito que grande parte fica com medo, porque sabe que fez alguma coisa errada, fala, amanhã eu vou responder um processo, e aí eu estou lascado, porque vai cair na mão do ministro e aí pode ter a vingança. O senhor acredita que a gente possa ter um ministro sofrendo impeachment aqui no nosso país? Eu acredito que isso não vai acontecer. A possibilidade existe, mas eu sou muito cético que isso aconteça no nosso país, não. E como seria, caso acontecesse, dando a minha opinião agora, eu também não acredito que isso vai acontecer, porque a gente vê essa discussão há muito tempo e no final nada acontece. Mas como seria para a nossa democracia um acontecimento desse? A gente sabe que um impeachment de um presidente da República já é difícil para encarar, né? Como seria de um ministro? Então, nós já tivemos impeachment de presidente da República, quer dizer, então isso não se discute que nós já passamos por isso, né? Nós já tivemos isso no passado. Agora, ministro, eu não acredito, eu sou cético com respeito a isso, mas eu penso que se isso acontecesse, caso aconteça, e se no caso, num futuro, pudesse acontecer, eu penso que daí sim nós teríamos a verdadeira democracia. Aí sim, é o papel democrata exatamente dessa forma. Qual é a visão que o senhor tem da política que o Poder Judiciário também deve exercer? O Poder Judiciário, muitas vezes, ele é politizado porque ele tem que dar a resposta jurisdicional. Muitas vezes,
nós já mencionamos isso, a respeito das decisões que são politizadas, né? As decisões que elas envolvem muito matéria do Poder Executivo, mas eu vejo que o Poder Judiciário, ele tem que dar a resposta. Se ele é provocado, ele tem que falar sim ou não e tem que decidir. E às vezes a decisão, ela aparentemente é muito politizada. Por quê? Porque envolve Poder Executivo, envolve decisões que às vezes deveria ter sido tomadas, essas decisões pelo Poder Executivo, seja no âmbito da Presidência da República, ou até de governador, de prefeito, etc. Então o Poder Judiciário ele vem cobrir essa lacuna. Mas eu não vejo assim isso como deveria ser regra geral. Eu acho que isso aí seria uma exceção. Mas, infelizmente, aqui no nosso país, a gente tem verificado que está se tornando regra geral. Deveria ser um dos papéis a se cumprir, mas não sempre. Sim, eu acho que é um dos papéis do Poder Judiciário, inclusive é isso, mas não pode ser regra geral, quer dizer, o Poder Judiciário ficar decidindo situações que competem ao Executivo, que é muito claro, às vezes na Constituição, nas próprias leis, estabelece que compete ao Poder Executivo, e isso é o Judiciário que está fazendo. Não está correto, né? De qualquer forma, não está correto. Como o senhor enxerga a nossa democracia atual? Ela é uma democracia que faz de conta, né? Governo do povo, para todos e tudo, mas na prática a gente não verifica isso. Então eu não vejo democracia. Por quê? Porque eu como cidadão, não como juiz, eu, às vezes, não posso expressar tudo que eu penso, porque eu posso correr um risco de ser responsabilizado por isso. E, às vezes, até não é falando besteira e saindo falando bobagem por aí, não. Mas situações que a gente pensa que seja sério. Mas a gente se limita, como cidadão, a não fazer porque corre o risco. Isso não é democracia, no meu entendimento, não é, não. Democracia é eu poder me expressar e tal. É o deputado estadual vir aqui para a tribuna, embora ele tenha essa capacidade, né, essa imunidade parlamentar, mas ele também se limita muitas vezes em ficar mais omisso, mais contido, com medo de uma represália, de um medo de uma reprimenda, etc. e tal. Nossa democracia está em risco? Dessa forma, eu penso que caminha para um risco, porque, veja bem, se eu, como cidadão, não posso me expressar, e quando eu falo expressar, não é chegar e fazer confusão e fazer... Não é ofender, né? Mas não ofender as pessoas, não é falar bobagem, não é isso. Mas eu ter a liberdade de poder me expressar como cidadão. Nem falo como juiz, mas como cidadão. Por quê? Porque eu sou um cidadão também, eu pago imposto, eu voto, né? Eu sou juiz no cargo que eu ocupo, mas eu sou um cidadão também, que ando no meio da sociedade e tudo. Dessa forma, então eu penso que há sim risco e muito sério. Para a gente finalizar, qual é a sua visão da política? Atualmente, eu penso que a política, quando a gente fala política, a gente tem que entender se é a política do judiciário, se é a política do executivo e do legislativo. A política, de modo geral, eu vejo que existe muita demagogia, muita mentira, muita faz de conta na política, e os próprios políticos, de modo geral, eles vão perdendo muita credibilidade. Veja bem que quando pode fazer uma pesquisa no meio da rua e pergunta sobre a questão política, a pessoa, não tem ninguém que presta. A ideia é essa, e nós temos muitos bons parlamentares. E eu falo parlamentar voltado para o legislativo. Muitos são sérios, são responsáveis e tudo, mas a visão do povo, e a minha visão muitas vezes, pode ser até caolha, mas eu penso que é a maneira certa, é que realmente a gente fica na mão dessas pessoas que às vezes agem por mentira, inventando as coisas, fazendo trapaça, uma série de situações. Evidentemente, eu sempre repito isso, nós temos muitas pessoas sérias com respeito a essa situação. Então, considerar, no Poder Judiciário, tem mácula lá também. Nós temos pessoas que às vezes denigrem a imagem, né, de juiz, venda de sentença, uma série de coisas. Não deveria existir, mas infelizmente onde o ser humano está, existe. Eu sempre falo isso para as pessoas, trabalho aqui na Assembleia Legislativa, então conheço o trabalho dos parlamentares.
as pessoas realmente têm essa visão que todos os políticos são iguais, que eles não trabalham, que fazem coisa errada, e não é assim. Acaba que todos acabam pegando essa fama por um ou outro que sai na mídia, porque a mídia geralmente, esse também é um papel do jornalismo, divulgar o que está acontecendo de errado, né? Então, realmente, as pessoas tem muito essa visão, enquanto a gente tem não só parlamentares, mas acredito que prefeitos, juízes, que trabalham muito, que exercem o seu papel de fato e que estão ali fazendo ao que competem a eles quando foram eleitos, né? É verdade, é verdade. Eu tenho grandes amigos parlamentares e são muito bons, são honestos, são sérios, são responsáveis. Agora, porque às vezes uma minoria faz coisa errada, né? Seja no poder aqui legislativo ou no próprio poder judiciário, todo mundo pagar a pecha por isso, quer dizer, o sujeito vem de sentença lá, eu sou responsável por isso, que eu sou um juiz sério, honesto, trabalhador. Agora as pessoas já me veem como, esse aí é malandro, porque lá vem de sentença. Não são todos. Infelizmente, as pessoas fazem essa ideia. Infelizmente fazem. E o político, ele paga muito maior preço em função de que ele está junto com o povo, ele é eleito pelo povo, então a dificuldade está nisso aí também. Ainda digo que a população também sofre porque abre brecha para os outsiders, né? Pessoas que não são da política e que querem estar ali por motivos que não são aqueles verdadeiros e que passam ali para a TV, acaba que as pessoas pensam assim, esse vai vir, vai salvar a pátria porque ele é completamente diferente e nem sempre é o que a gente vê. Verdade. Agora tem muito aproveitador nessa história, né? Tem muito gente que aproveita de uma situação e aí comete trapaça, as mentiras e realmente acontece isso, infelizmente. Não deveria, mas acontece. Doutor Gissei, muito obrigada por essa entrevista, por todos esses esclarecimentos e por trazer a visão do senhor desses assuntos. Obrigado, estamos sempre à disposição. Acho que o Poder Judiciário também ele tem que, nesses momentos, aproveitar a oportunidade para mostrar o que é o Poder Judiciário, entender que o juiz não fica só dentro do seu gabinete, pode muito bem, além de estar concentrado ali nos processos, também estar conversando, estar participando com a sociedade. Muito obrigada. O Visão da Política de hoje fica por aqui. Convido todos vocês para continuar acompanhando a programação da TV Assembleia Legislativa e até mais.